ministro da Economia, Paulo Guedes, disse hoje que com uma base ampla de tributação, com mais pessoas e empresas pagando tributos, é possível reduzir e até extinguir impostos. Guedes esteve hoje em reunião com o relator da reforma tributária no Congresso, deputado Aguinaldo Ribeiro, para discutir o texto enviado pelo governo ao parlamento. Também participaram do encontro no Palácio do Planalto o ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República, Luiz Eduardo Ramos, e o secretário especial da Receita Federal, José Tostes. Segundo Guedes, a reforma criará uma redistribuição da carga tributária, ampliando a base, e assim será possível eliminar e até reduzir tributos, como o Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI. Se houver uma base ampla nova, ela permitirá extinguir vários impostos, como os cobrados sobre eletrodomésticos como fogões, geladeiras e máquinas de lavar roupa, além de aumentar a faixa de isenção do imposto de renda. Muita coisa pode ser feita se conseguirmos uma base ampla que tribute quem não pagava antes e permita pagar menos àqueles que já pagavam. Quando todos pagam menos, disse Guedes após o encontro, ao lado do deputado Aguinaldo Ribeiro. Segundo Guedes, a reunião mostrou que há convergência de princípios entre o governo e o Congresso para fazer a reforma tributária. Aguinaldo Ribeiro diz que esses princípios são simplificação tributária, transparência, justiça tributária com redistribuição da carga tributária, sem aumento do volume de impostos pagos pelos contribuintes. Isso é fundamental para que possamos ter uma reforma que vai impactar positivamente nosso país. Todos desejamos ter um sistema que possibilite melhorar o ambiente de negócios, a confiança no nosso país, que traga segurança jurídica, estabilidade e que isso gere um impacto no nosso produto interno bruto. Guedes reforçou que o governo não quer aumentar a carga tributária. Não vamos aumentar impostos, é uma redistribuição de carga, destacou. O ministro tem defendido a criação de imposto sobre transações eletrônicas na reforma tributária para compensar a desoneração da folha de pagamentos. Podemos reduzir o imposto de renda, eliminar alguns IPIs. Podemos até reduzir 5, 6, 7, 8, 10 impostos, se tiver uma base ampla onde se criem novas incidências para pessoas que não pagam, como pagamentos digitais. Tem uma economia nova digital surgindo, destacou. Guedes também afirmou que o envio de reformas como a tributária e administrativa ao Congresso não depende da equipe econômica. Quem dá o ritmo das reformas é a política, não é a equipe econômica, disse. O ministro da Economia voltou a dizer que tem a reforma administrativa pronta, esperando o momento oportuno para ser enviada ao Congresso. As informações são da Agência Brasil. Veja a entrevista do ministro Paulo Guedes. Tivemos uma reunião agora bastante produtiva, o ministro Paulo Guedes, a sua equipe, o ministro Ramos, a sua equipe também, a nossa equipe, avaliando a proposta que o governo enviou na semana passada, e a partir daí nós vamos intensificar essa construção de uma convergência daquilo que o governo colocou com a PEC 45 e a PEC 110, para que nós possamos avançar num texto que represente o interesse do Brasil. É isso que nós estamos construindo aqui, e já na próxima semana, conforme anunciado pelo presidente da comissão, senador Roberto Rocha, nós já vamos ter reiniciadas as audiências públicas. Nós estamos aqui conversando com o ministro para ele nos dar a honra de estar nessa primeira audiência pública na retomada da comissão mista para fazermos esse debate com todos os parlamentares. Então, dando os passos iniciais, nossa proposta era o IVA dual, quer dizer, o Imposto Valor Adicionado, uma simplificação enorme das práticas, uma redução enorme do contencioso, uma simplificação dos impostos. Começamos a eliminação dos primeiros 2 impostos que desaparecem, são o PIS e COFINS. Isso acaba com a oneração das exportações, simplifica o contencioso entre estados, municípios e as empresas exportadoras. E esse é só o primeiro passo. Como disse o deputado Aguinaldo, o relator da reforma, da PEC,
nós vamos trabalhar juntos. Entramos com o IVA federal, estamos conversando também com estados e municípios, tanto a equipe do relator quanto a nossa equipe, já tivemos várias reuniões com estados e municípios para fazer esse alinhamento e o que a gente chama de um acoplamento do IVA federal, que é o nosso, com os IVAs estaduais, e aí sim temos um regime único com IVA integrado, que é o grande desafio que nós vamos trabalhar juntos para atingir. Então já estamos, tanto a equipe do relator quanto a nossa equipe, já conversando com os governadores. Eu enfatizo sempre que nós não invadimos o espaço dos entes federativos, em respeito ao Congresso, nós fizemos o nosso IVA, e agora estamos conversando então com os governadores e com o Legislativo para fazer esse acoplamento e essa simplificação. Vai ser um passo muito importante. Então, amanhã foi bastante produtivo, trabalhando bastante, avançamos bastante e estamos muito confiantes nessa reforma ampla. A reforma é ampla, como que é a PEC, e nós só demos um passo inicial exatamente para fazermos esse acoplamento em direção à amplitude. É o primeiro passo, é o passo do IVA. Depois vem os impostos seletivos, vem o imposto de renda, tudo vem desoneração de folha, tudo isso vem aí para frente. Então estamos muito felizes com esse primeiro passo que estamos dando e o trabalho foi muito produtivo. Qual foi, na prática, quais foram os avanços de hoje, dessa reunião de hoje? O que o Congresso e o governo conseguiram se alinhar? Estamos ficando na mesma página, primeiro em relação aos princípios, não é isso, deputado? Eu gosto muito daquela sua primeira frase a respeito da PEC. É verdade. Então, conceitualmente, eu acho que existe uma convergência que é muito importante. Primeiro, que é da simplificação tributária. Ela é essencial num sistema tão complexo como é o sistema brasileiro. Segundo, de trazer transparência, né, para um ambiente em que você cobra o imposto por dentro, né, sobretudo no consumo. Terceiro, o princípio é a justiça tributária também, a gente fazer uma redistribuição de carga. E vem aquilo que eu dizia há pouco ao ministro na reunião, digo, olha, se eu puder abrir, né, o nosso relatório, eu diria que o primeiro capítulo seria o seguinte: não haverá aumento de carga tributária. Eu acho que isso é fundamental para que nós possamos ter uma reforma que vá impactar positivamente o nosso país, ministro, que todos nós desejamos é que nós tenhamos um sistema que possibilite melhorar o ambiente de negócio, confiança, né, no nosso país, que traga segurança jurídica, que traga estabilidade e que isso gere um impacto no nosso PIB, que é o que todos nós desejamos para se promover riqueza e que a gente possa distribuir essa riqueza na forma de geração de emprego e renda, na forma de programas de combate à desigualdade social. Então é isso que nós estamos trabalhando. Esses são princípios que são, eu diria, convergentes naquilo que nós discutimos nessa reunião. E muito importante, quero dar ênfase a esse princípio que ele diz que não queremos aumentar os impostos, não vão aumentar os impostos. É uma redistribuição de carga. Então, que a nossa ideia sempre houve, nos últimos 40 anos no Brasil, os gastos do governo saem na frente, aprova-se um gasto e depois aumenta os impostos. Aí aprova mais gastos, aumenta os impostos. Aprova mais gastos, aumenta os impostos. Nós estamos dizendo assim, não, nós não vamos aumentar os impostos. Então nós podemos redistribuir, criar uma base ampla, nova, e aí você pode, se você criar uma base ampla, nova e tributar um pouco ali, você pode então reduzir o imposto de renda, eliminar alguns IPIs, você pode até reduzir 5, 6, 7, 8, 10 impostos, se você tiver uma base ampla onde você cria ali sim uma nova incidência para pessoas que não pagam. Sejam pagamentos digitais, sejam essas... Tem uma enorme economia em crescimento, uma economia digital nova surgindo, e o IVA era um imposto que pegava antes a indústria. Foi desenvolvido em meados do século passado para atingir a indústria. Ele também serve, e nós estamos botando uma alíquota única para serviços também, mas ele foi melhor desenhado para a indústria. Enquanto isso, há segmentos novos, uma economia digital crescendo, serviços crescendo, e essas empresas às vezes nem pagam imposto nenhum. Então, se a gente conseguir essa base ampla de gente que não paga imposto, de gente que está numa economia paralela, informal, de gente que está numa economia criativa, nova, mas que também não paga, que é tudo digital.
nós conseguimos essa base ampla, nós conseguimos simplificar. Então, nós tivemos uma convergência dos princípios, estamos de acordo, isso foi muito importante. E aí nós percorremos o início da nossa proposta, ele também nos colocou na mesma página em relação ao avanço que eles já tiveram também, nas conversas com governadores, então nós saímos bastante otimistas, não foi? Ministro, por favor, os senhores enviam em agosto uma proposta para aumentar a faixa de isenção do imposto de renda da pessoa física? Não, isso, olha só, primeiro houve está havendo, eu sou muito cobrado por coisas que eu às vezes não prometi. Então se diz assim, você prometeu que ia mandar no dia 8 de agosto. Eu estou deixando claro o seguinte, eu não fiz promessa nenhuma. Porque toda vez que eu tentei com boa intenção ajudar, isso depois virou uma cobrança. Por exemplo, comentávamos isso na nossa reunião também. Em junho do ano passado, bastante animados com a aprovação em primeiro turno da reforma da Previdência, o presidente da Câmara, eu e o presidente do Senado conversamos, os três bastante felizes. O presidente da Câmara disse, olha, eu acho que nós aprovamos semana que vem, segundo turno da Previdência. Aí, animado também, entusiasmado com esse resultado, foi um resultado expressivo, foi uma vitória importante numa reforma da Previdência que estava já 5, 6, 7 governos sendo falada e ninguém tinha conseguido aprovar. Nesse entusiasmo, o presidente do Senado disse, olha, eu vou então suspender as férias, por isso que eu sei que era final de junho. Ele falou assim, então eu suspendo as férias do Senado e nós aprovamos 2 turnos nesses 30 dias. Então 10 dias aprovamos o segundo turno na Câmara. Em mais 30 dias aprovamos o primeiro turno do Senado, primeiro e segundo turno do Senado. Então eu virei e falei, bom, então em 40 dias eu entrego a tributária, porque eu tinha uma tributária pronta com o meu antigo secretário da Receita, o Marcos Cinto, estava tudo pronto. Nós podíamos entregar. Mas quem dá o ritmo das reformas é a política. É a política, não é a equipe econômica. A equipe econômica, eu estou com a reforma administrativa pronta. Não houve o timing político para ela sair. Havia perturbações, nós tínhamos acabado de aprovar a reforma previdenciária e estava uma quebradeira na América Latina inteira. Bagunça nas ruas do Chile, bagunça nas ruas na Bolívia, uma situação de total convulsão social na Venezuela, tudo desmanchando. Não era um timing político conveniente. Então o presidente preferiu, olha, não vou mandar a reforma administrativa agora, vou mandar no início do ano. No início do ano nós estávamos todos também de acordo com mandar a reforma tributária para a Comissão Mista de Câmara e Senado, mandar a reforma administrativa para a Câmara de Deputados e o Pacto Federativo no Senado. Tanto que o Pacto Federativo já entrou no Senado. E a administrativa já está pronta para entrar na Câmara. E a tributária, então, começa a entrar agora na Comissão Mista. Então, essas coisas estão acertadas, só que a política é que diz quando é que anda. Quando chegou o coronavírus, fez uma bagunça, mas nós estávamos totalmente acertados, né? Como estamos agora, estamos voltando exatamente para o mesmo, voltando ao status máximo. O governo vai fazer essa proposta de aumentar a faixa de isenção do IR para pessoa física? Se houver uma base ampla nova, ela permite extinguir vários impostos, fogões, geladeira, máquina de lavar roupa, aumentar a faixa de isenção. Muita coisa pode ser feita se nós conseguirmos uma base ampla, que tribute quem não pagava antes e permita pagar menos aqueles que já pagaram. Então, quando todos pagam menos. É isso que nós queremos fazer nessa reforma. Quanto o governo vai enviar a parte das transações financeiras? Obrigado.